Chegamos na segunda-feira, o evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 6, do 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: as obras de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira leitura, para você que gosta de acompanhar as leituras também, a primeira leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 8 ao 15. Depois nós temos o Salmo, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, Salmo 118, algumas traduções do 119. E o Evangelho que acabamos de ouvir de João, capítulo 6, do 22 ao 29. No Evangelho, a multidão vai em busca de Jesus até Cafarnaum. Ao encontrá-lo, o Senhor revela o motivo de sua procura. Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jesus refere-se aí ao sinal da multiplicação que havia saciado sua fome material. Então o Evangelho começa dizendo, depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Então Jesus, ele saciou aquela multidão faminta, Jesus realizou aquele milagre, porque Jesus tem poder para realizar milagres. Jesus tem poder para transformar vidas. Jesus tem poder para restaurar pessoas, restaurar famílias, casamentos, restaurar a juventude. Jesus tem poder para fazer nova todas as coisas. E eles foram atrás de Jesus, talvez porque estavam com fome. Veja, às vezes nós na igreja, graças a Deus, a igreja tem muita obra de caridade. Uma coisa que você precisa entender, você não vai conseguir matar a fome de todo mundo. Isso é ilusão. Primeiro que isso deveria ser um compromisso dos governos, dos políticos. Pela quantidade de impostos que nós pagamos, deveria isso ser traduzido em saúde, em educação, em alimento para as pessoas e tudo mais. Não é isso que nós vivemos e sabemos disso. Mas a igreja, por caridade, faz a sua parte. A igreja faz muita obra de caridade, ajuda muitas pessoas, porém, às vezes tem as pessoas, desculpa a expressão, as pessoas folgadas, que querem se utilizar, às vezes, da nossa questão religiosa para se aproveitar. Esses dias passados, apareceu, aí as pessoas até estavam se compadecendo de um senhor que apareceu lá, até na missa da TV Evangelizar, e se dizendo ele é argentino e pedindo emprego e que estava com a família ali, que se as pessoas quisessem ajudar, ele ia ficar lá na porta da igreja. E até eu me compadeci e reportei essa fala dele no meu Instagram. As pessoas começaram a me mandar, inclusive padres. Começaram a mandar: padre, toma cuidado que essa pessoa está fazendo a mesma coisa nas outras paróquias. Ele vai, pede emprego, por que me tocou? Porque ele não pediu coisa, ele pediu emprego. Só que ele usa disso para depois ele ir ficar na igreja para as pessoas ajudar com bens materiais, com dinheiro e tudo mais. E aí eles falam: olha, quando nós oferecemos emprego a ele, arrumamos o emprego, ele não quis, ele não aceitou. Então tem muita gente assim.
E aí, no sinal, tanta gente pedindo no sinal, né? Imagina, nós não vamos conseguir ajudar todas essas pessoas. Mas se você já paga o dízimo na igreja, se você já ajuda uma pessoa que você sabe que precisa, a igreja faz essa parte da caridade, distribui cestas básicas, arruma roupa para as pessoas, nos nossos bazar temos muitas roupas boas. Então, é uma maneira da igreja também fazer a parte dela a partir da sua ajuda também. Então, se você, lógico, se você está acumulando coisas, né, tire, doe para as pessoas, não fique com tanta coisa aí acumulada no seu guarda-roupa, na sua casa. Se você pode ajudar, ajude, mas nós não vamos conseguir ajudar a todos. Fique em paz, fique na paz do Senhor Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, né, como foram questionar aquela mulher que foi lá lavar os pés de Jesus com perfume caro, nardo puro, e aí Jesus mesmo respondeu: pobre sempre tereis, desde a época de Jesus. Eu não estou dizendo que nós não temos que ajudar, não. Mas isso para entender que às vezes tem pessoas que vêm confessar com peso na consciência: padre, eu não consegui ajudar aquela pessoa que pediu, ou aquele que estava no sinal. Mas você já faz alguma caridade? Você já ajuda? Você já contribui? Ajuda na igreja também? Ajuda essas outras obras de caridade que tem por aí, como as missões e tantas outras realidades? Então, para você ficar em paz. Porque, irmãos e irmãs, nós também aqui, o Evangelho nos dá uma resposta importante. Né? Em verdade vos digo, estáis procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste o pão e ficar satisfeitos. Esforçai-vos, vou até sublinhar aqui na minha palavra, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Esforçai-vos pelo alimento, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece. Qual é esse alimento, irmão e irmã? É o alimento do Deus vivo, o Deus Palavra, o Deus que morreu e ressuscitou por nós, o Deus que transforma vidas. É neste Deus que nós precisamos nos agarrar, né? Nós precisamos ali, né, nós estarmos unidos a Ele. Quero até pegar aqui uma outra passagem da Escritura, livro do Eclesiástico, capítulo 2. Filho, se te apresentares para servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e ser constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes e não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o largues para que seja sábio em teus caminhos. Olha que bonita essa expressão. Mesmo na dor, no sofrimento, na contrariedade, na doença, suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o largues. Eu gosto dessa expressão porque agarra-te a Ele, agarra-te ao Senhor, não largues desta presença deste Deus que conduz a nossa vida, deste Deus que conduz a sua história. Sim, talvez os pensamentos, vão querer te tirar do caminho. Não, você não pode ser muito radical, você tem que ser mais light, não vá à missa todo final de semana, isso é bobagem, não fique agarrado lá agora nas coisas lá no padre, nas coisas lá da igreja, agora se tornou um beato, uma beata, acorda cedo para rezar, reza o rosário, reza com o frei, ou reza com o movimento Rece, ou com outros movimentos da igreja. Para que tanta coisa? Para que? Isso tudo são obras do mal. Não, eu estou dizendo para você agarrar-te ao Senhor, agarra-te a Ele, se esforçai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. É este Deus, é neste alimento, irmão e irmã, que nós devemos nos agarrar, que nós devemos estar unidos a Ele. Que nessa segunda-feira você renova o seu compromisso com o Senhor. E que o Espírito Santo de Deus venha em seu auxílio por intercessão da Mãe de Deus, a Virgem Maria. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado.